Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Flávio Souza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função indireto. Tá? Um exemplo que eu tenho aqui, eu tenho uma planilha aqui, que eu tenho 4 abas, né? Como se fosse um controle de vendas. Eu simulei aqui um controle de venda com alguns dados hipotéticos, né? Você tem aqui o nome do vendedor, o produto, o preço, a data de compra, né? E o mês e o ano. Perfeito. Então aqui eu tenho a matriz, os dados de vendas da matriz, da filial 1, da filial 2 e da filial 3. Perfeito? Muito bem. Então, eu quero saber aqui o seguinte: qual é o total, né, vendido por cada vendedor, tá? Em cada mês do ano, tá? Então, para que você não fique digitando aqui, né, igual, aí eu coloco aqui a soma, né? Na realidade, a forma tradicional, vou colocar assim, uma forma bem simplificada de fazer, seria colocar aqui a soma. Na realidade não é nem soma, né? Soma-se, né? Soma-se, né? E aí eu vou, ele pede aqui o intervalo da soma. Aí aqui, ó, esse funcionário está na filial 1, eu teria que vir aqui em filial 1. Aí o intervalo da soma, eu teria que selecionar aqui o mês, a coluna aqui do preço, né? Que está aqui ao lado da data, ponto e vírgula. Aí aqui ele vai me pedir qual é o critério, né? O intervalo do critério. O intervalo do critério vai ser o mês, certo? Ponto e vírgula. Aí qual é o critério? Eu vou ter que retornar aqui, ó. O critério vai ser esse aqui, que é o mês, né? O primeiro mês, certo? Aí ponto e vírgula. Aí qual é o critério 2? Então aqui no critério 2 a gente não vai utilizar, tá? Então vamos finalizar aqui, certo? E aí ele ia somar então o total de valor, né? O valor total vendido por esse funcionário aqui na filial 1 no mês de janeiro, certo? E aí replicar essa forma para os outros meses. Porém, você vai ter que fazer tudo isso de 1 a 1. E eu tenho aqui uma listagem aqui com 50 funcionários, né? Então seria inviável você ficar digitando isso manualmente 1 a 1. Tá ok? Então o que nós vamos fazer aqui é utilizar a função indireto para otimizar esse nosso cálculo aqui. Então, antes da gente fazer a função indireta propriamente dita, nós vamos utilizar a função indireta junto com a função soma-se, tá? E vamos entender como é que funciona a função indireta. A função indireta, se eu colocar aqui, ó, igual indireto, ele já me dá aqui, ó, o que a função indireta faz, né? Ela retorna uma referência indicada como um valor de texto, tá? Ou melhor, ela retorna uma referência indicada por um valor de texto. Você informa, digita um texto e ela interpreta esse texto, tá, como uma referência válida, tá bom? Então, o que seria isso, né? Vamos lá. O que é um intervalo, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, se eu digitar igual, colocar aqui essa célula aqui, que é a L3, digitar Enter, ele vai me dar 0. Se eu colocar aqui o 10, perfeito, ele me deu 10. Então a gente já sabe que isso aqui é o valor da L10. Então, L3 é um intervalo de uma célula só, correto? E L3 é a mesma coisa que igual INI, que é vou tirar o caps lock aqui. INI, que é a minha aba que eu estou agora, certo? Exclamação, tá? Que eu estou referenciando a aba, então tem que colocar o nome da aba e exclamação, certo? L em maiúsculo, 3. Vamos ver? Pronto, é a mesma coisa.
Então eu tenho aqui o intervalo a aba INI, que é a aba início, e a célula L3, tá? Então aqui é a mesma coisa, porque como eu estou na mesma célula, na mesma aba, ele otimiza, né? Ele abrevia, ele não utiliza aqui, se eu faço cálculos e referências aqui na mesma aba, ele omite, né? Ele ignora esse primeiro parâmetro aqui, que é o nome da aba, tá bom? Mas, por exemplo, se eu for utilizar mais um exemplo aqui, né? Se eu colocar aqui, ó, 10, 11, 12, 13. Muito bem. Então, se eu colocar aqui, ó, igual, e selecionar todas essas células aqui, ele vai me dar aqui o intervalo de L3 a L6, que é a mesma coisa que eu digitar aqui, ó, INI, exclamação, L3, dois pontos, L6. É a mesma coisa. Observe que ele já marcou aqui para mim, né? Olha só, ele já marcou aqui o intervalo para mim. Então é a mesma coisa, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Aqui é o seguinte, ele colocou aqui, ó, ele me deu, tá, então é isso aí, certo? Então nós temos aqui, já sabemos aqui o que é o intervalo, perfeito. E se eu estou me referindo, logicamente, a uma outra aba, aí eu colocaria aqui, ó, igual, por exemplo, vamos utilizar isso aqui, ó. Pronto. Qual é o intervalo aqui, ó? A referência, né? A referência aqui da célula. Ele me deu aqui, ó, a aba resultados e a célula A2. Perfeito. Se eu colocar igual e trouxer aqui esse intervalo, ele vai me dar um erro, logicamente, mas o que interessa pra gente é isso aqui, ó, né? É a aba, nome da aba, exclamação e o intervalo, né? A célula início, a célula de início e a célula do final do intervalo. Perfeito? Muito bem. Então, a gente já sabe o que é um intervalo, né? Ou uma referência válida, né? De uma célula. E aí, a função indireto, ela torna um texto, ela interpreta, né, um texto que você informar para ela como uma referência válida. E o que nós vamos fazer aqui, ó, indireto, para que a gente possa entender, né? Aqui, ó, indireto. Aí ele me pede aqui o texto de referência. Então eu vou colocar aqui o seguinte: se eu vou colocar texto, eu vou colocar entre aspas, certo? Aí eu vou colocar aqui, ó, INI. Aí eu vou colocar a exclamação, certo? E aí eu vou colocar o seguinte: L3. Pronto. Esse é o texto que eu quero que ele converta, né, interprete como uma referência válida, né? E eu vou teclar 3, pronto. Vou teclar Enter. Então ele está aqui, ó. Ele transformou. Observe que o resultado é o mesmo. Esse resultado aqui é o mesmo desse aqui. Então o que ele fez? Ele interpretou esse texto que eu informei para ele como uma referência válida e ele trouxe então o resultado aqui. Se eu modificar aqui, ó, para 111, ele vai mudar aqui também para 111. Perfeito? Muito bem. Mesma coisa seria aqui na questão do intervalo, né? Se eu colocar aqui o indireto. Opa, perdão. Eu errei aqui. Igual. Indireto. Estou digitando errado. Indireto. Aí eu vou colocar o texto entre aspas, né? INI. Aí eu vou colocar a exclamação, L3, dois pontos, L6, fecho aspas, fecho parêntese da função indireto. Teclo Enter, ele vai me dar erro, logicamente, mas o que interessa pra gente aqui, ó, é isso aqui, tá bom? Deu erro aqui, tá dando erro aqui. E aqui ele vai interpretar. Então vamos colocar aqui, ó, perdão. Então vamos fazer direito aqui, né? Então vamos colocar soma
qual é o intervalo, né? Qual é o número 1, né? Que ele vai somar. Ele vai somar um intervalo de L3 até L6. E aí eu fecho aqui, ó. Pronto, 114. Se eu colocar aqui também, ó, soma, né? Como já tinha dado erro antes, que aí a gente consolida logo esse raciocínio. Opa, peraí. Ah, não, isso aqui não, isso aqui é da outra aba. Peraí. Aqui, perfeito, aqui, ó. Se a gente colocar aqui, ó, soma, certo? E fechar aqui, ele já me deu aqui, ó, já marcou aqui o intervalo, certo? 147, 147, certo? Ou seja, esse soma sem o intervalo, sem a função indireta, está dando o mesmo resultado que aqui a soma com o resultado com a função indireto agregada aqui à função soma, tá bom? Muito bem, então entendido aqui, né, vamos entender então, terminar de falar aqui da função indireta, né? Então aqui na função indireta, a sintaxe dela, né, ela pede o texto, que é o que nós inserimos aqui, e aqui ele tem aqui o verdadeiro ou falso, né, que é o estilo, né, o estilo que a gente utiliza. A gente vai omitir essa informação, não vai utilizar esse segundo parâmetro aqui, né, esse segundo critério. A gente não vai utilizar, que vai ser o estilo A1, que ele vai utilizar aqui automaticamente, tá bom? Que é o que é utilizado aqui pelo Excel. Perfeito? Então, entendidos aqui o que significa a função, o que é, né, a sintaxe aqui da função indireta, vamos então demonstrar uma aplicação prática aí para essa função. E é justamente para facilitar a nossa vida nesse caso aqui, que a gente tem uma quantidade muito grande de dados aqui para serem analisados, para serem extraídos, né, informações de uma grande quantidade de dados, e a gente não vai ficar digitando um a um, certo? Então eu seleciono aqui a primeira célula, que é o mês de janeiro, e nós podemos fazer de duas formas, tá? Eu tenho aqui a primeira, que é a filial. Então eu digito aqui digito aqui igual. Vamos utilizar a função soma-sis, como a gente já havia falado. Soma-sis. E aí vamos utilizar a função indireta para definir o intervalo. Todos os intervalos serão definidos então pela função indireta. Então, o primeiro intervalo vamos utilizar aqui a função indireta, né? Qual é o texto referência? Aqui o texto é o filial 1, que é, deixa eu tirar o caps lock, que é o filial 1, que é justamente a unidade, né, que o vendedor está alocado, e é onde a aba que tem os dados, né? Coloco aqui o sinal de exclamação, perfeito, muito bem. E aí, qual é o intervalo da soma, né? Onde estão os dados? Os dados, eles estão na coluna A, B, C, D. Estão na coluna D. Muito bem. Estão na coluna D2, certo? Ponto e vírgula, até D, 100 e... Vamos colocar aqui 200, só para a gente não perder o raciocínio. Aí, o que eu vou fazer? Fecho aqui o parêntese, fecho as aspas, fecho o parêntese, perfeito? Ponto e vírgula. Ele está me pedindo aqui, ó, o intervalo do critério 1. Qual é o critério 1? Eu quero o mês, perfeito? Eu quero aqui o mês da soma, certo? Então o mês ele vai estar após a data, como nós já vimos. Então eu tenho aqui a função indireto novamente, eu coloco indireto novamente, certo? Vou abrir aspas, vou colocar aqui, ó, filial 1, exclamação, e aí vai ser a coluna F, F2, 2 pontos, até F200,
e eu fecho aspas e fecho o parêntese aqui do critério 1. Perfeito? E aí ele vai me pedir aqui o critério, né? Eu tenho o intervalo do critério, vai me pedir qual é o critério. Qual é o critério? É esse critério aqui. Eu posso utilizar essa célula aqui como referência, que é o que vai facilitar a nossa vida. Eu vou apenas travar esse intervalo aqui na linha, para que a gente, quando deslocar a célula, quando copiar a fórmula para as outras células, essa coluna, né, essa referência não seja deslocada. Perfeito? E aí nós finalizamos aqui a nossa função soma-sis junto com a função indireta. Vou teclar Enter e aqui está então o resultado, tá certo? Eu posso formatar aqui como valores. Eu vou reduzir também para que melhore aqui a visualização. Pronto. Então nós temos aqui o resultado aqui da nossa soma. Então esse funcionário aqui na filial 1, ele fez no mês de janeiro R$ 3.061 de vendas. E se eu arrastar essa fórmula para cá, ela vai autocompletar então todos os meses do ano. Perfeito? Então observe aqui, no mês de janeiro foi 3.061, mês de fevereiro foi 4.109 e assim sucessivamente. Perfeito? Muito bem. Então nós aplicamos aqui a nossa função indireto junto com a soma-sis. Porém, nós temos o seguinte, se eu fizer dessa forma, ainda estarei tendo que digitar um a um. E esse não é o nosso objetivo aqui, né? A gente quer facilitar a nossa vida, a gente pode facilitar ainda mais. Então aqui eu vou teclar igual soma-sis, perfeito? E aí o intervalo da soma aqui vai ser a função indireto, perfeito? Função indireto. E aí, ao invés, o texto que ele vai me pedir aqui, ao invés de eu digitar o nome da filial, eu vou selecionar aqui, ó, a célula com o nome da unidade, né? Então, seleciono aqui. E aqui eu vou travar com o sinal de cifrão antes da coluna, para que quando eu copiar a fórmula para as outras colunas aqui, para as outras células, essa coluna ela não se desloque, perfeito? Então já tenho parte do texto aqui, né? Qual é a parte do texto? É filial 1. E aí eu vou concatenar com o símbolo do e-comercial, aí eu vou abrir aspas, ele vai juntar esse texto com o que eu colocar aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, o sinal de exclamação, certo? Sinal de exclamação, qual é a coluna que eu quero somar? Isso aqui é o intervalo da soma, né? O intervalo da soma é a coluna D. E aí eu coloco aqui, ó, D, dois pontos, D, pronto, de D a D, perfeito? E aí eu fecho aqui as aspas, certo? Fecho o parêntese do primeiro da função indireto, que é o intervalo da soma. Ponto e vírgula. O intervalo do critério 1 vai ser a mesma coisa, né? Eu vou utilizar aqui, ó, indireto, perfeito? Vou selecionar aqui a unidade, vou travar o intervalo, vou travar a coluna desse intervalo aqui, dessa célula, para que ela não se altere. Vou concatenar com o símbolo de e-comercial, vou concatenar com o texto, e o texto vem entre aspas. E qual vai ser o intervalo do critério, o intervalo do primeiro critério? Então vai ser a coluna F. Então vou colocar F, dois pontos, F, fecho aspas e fecho o parênteses aqui da função indireto, perfeito? E ele está me pedindo agora, se eu colocar o ponto e vírgula, ele me pede o critério 1, que é justamente aqui, ó, o mês de janeiro. E aqui no mês de janeiro eu vou travar aqui com o sinal de cifrão na linha, porque quando eu copiar a fórmula para baixo, eu não quero então que a linha se altere, tá bom? Porque os meses estão sempre aqui na linha 1, perfeito? Muito bem, então fecha aqui o parêntese da nossa soma-sis aqui, perfeito? Com isso, eu teclo Enter. Opa, teve um errinho aqui, vamos ver,
Ah, tá, porque aqui, ó, eu não coloquei o sinal de exclamação, tem que ter atenção, perfeito? Teclo Enter, pronto, aqui está, ó, né? o nosso resultado. E aqui, ó, selecionando com a alça de preenchimento, arrasto a fórmula para as colunas da direita, seleciono toda a linha aqui, ó, vou chegar um pouquinho para o canto e vou arrastar para o final da minha tabela aqui, ó, dos resultados. Pronto. Temos aqui então o nosso, isso aqui ficou maior, temos aqui o nosso resultado. Simples e rápido. Perfeito? Você não precisa ficar digitando um a um para extrair, à medida que for, logicamente. Como nós definimos aqui que o intervalo vai ser a coluna toda, correto? Então, à medida que você for inserindo dados aqui, ó, tá? Ele vai aumentando então a quantidade de informações. Por exemplo, se eu arrastar isso aqui, ó, um pouco mais para cá, aliás, eu tinha que arrastar tudo, né? Porque eu tenho fórmulas aqui de mesas. Não tem problema, arrasta aqui, ó. Eu arrastando para cá, aqui, ó, os dados vão sendo alterados, ó. Já aumentou aqui os valores aqui, ó. Nem cabe aqui, ó. 10.000, né? E aí, logicamente, se eu tirar essa quantidade de dados aqui que eu inseri, certo? Aqui vai ter, ó, alterou também, né? De 10 para 7. Perfeito, ok? Essa planilha aqui, ela vai estar disponível para download, o link está aí na descrição do vídeo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, então inscreva-se, clica aí no sininho, ativa o sininho aí, as notificações, para que quando nós lançarmos aqui um novo vídeo você seja informado, tá bom? Dá um like aí se você gostou do vídeo para ajudar o nosso trabalho, tá ok? Poste aí nos comentários algumas ideias aí que você tiver dificuldade, tiver interesse que a gente desenvolva um vídeo aí com a solução para a sua necessidade, a gente vai desenvolver aí com o maior prazer, tá ok? Então te aguardo aí no próximo vídeo, um grande abraço e sucesso!